Espero que quem está assistindo aí assine, torne-se membro, contrate, e depois o pessoal explica como fazer. Nós paramos em 1215 na Magna Carta e depois 1265 com o Model Parliament. E as coisas parecem que caminham bem até a dinastia Stuart. James I, aliás, nós vamos permear todas as aulas com Netflix. Tem um seriado no Netflix que é Reign, que é romanceado, é comédia romântica quase, mas conta a história da mãe do James I, que era Mary, Queen of Scots, era a rainha da Escócia. E o filho dela, depois de uma guerra sucessória, também dentro da família, né? Primo brigando com primo, assume, ele era o rei da Escócia, ele era James VI na Escócia e assume na Inglaterra como James I. E o James I e o sucessor dele, Charles I, ou Carlos I, tem um conceito um pouco diferente da tradição britânica. Aqui surge, nós estamos falando dos anos 1600. Né? Aqui surge o conceito de uma monarquia absolutista. Tanto James quanto Carlos acreditavam que detinham o poder por direito divino. E aqui é aquela monarquia absolutista que a gente vê no colégio mesmo. O rei como soberano que faz a lei. O conceito de soberano na tradição é aquele que faz o direito em última instância. E aqui a soberania para James e Charles reside na pessoa do rei. E aqui os conflitos começam. Primeiro conflito ainda no reino de James I, que eu quero pontuar, é a história do ship money. O que era o ship money? Ship money era um imposto cobrado tradicionalmente das cidades costeiras da Inglaterra. Isso aqui é a muralha de Adriano. As cidades costeiras pagavam um imposto para a manutenção da Marinha Britânica, da Marinha de Guerra. Em tempos de paz, esse dinheiro que era cobrado aqui era suficiente para manter os barcos do rei protegendo os portos. Em tempos de guerra, como aqui experimentou James I, ele precisava mais dinheiro. Desde 1215, a Magna Carta diz no taxation without representation, o rei não pode criar novos impostos sem a aprovação do parlamento. E o James tem uma ideia brilhante. Eu não vou criar um novo imposto. Eu vou estender a base territorial deste imposto. O ship money vai ser cobrado em todas as cidades da Inglaterra. Ele manda um writ, uma ordem para que esse dinheiro seja cobrado, e esse dinheiro não consegue ser cobrado. Ele manda o segundo writ e o dinheiro não é cobrado. Ele manda o terceiro writ e os nobres que deveriam cobrar esse imposto, se revoltam contra o rei. Um deles, e o mais famoso deles, e um dos meus heróis, vamos dizer assim, é John Hampden, de Buckinghamshire. John Hampden diz o seguinte: não vou pagar porque a expansão da base de cobrança de um imposto é a mesma coisa que criar um imposto novo e o parlamento não aprovou.
eu me nego a pagar este imposto com base, eu estou falando do ano de 1628, se não me engano, posso estar errado, o pessoal está googleando só para me pegar errado. Eu me nego a pagar esse imposto com base na Magna Carta de 1215. E o rei manda prendê-lo. Ele era um membro do parlamento. O rei manda prender John Hampden. John Hampden é preso e ele é julgado pela corte maior da Inglaterra, formado por 12 nobres, ele era um nobre. Lawful trial by its peers, julgado pelos seus pares. Ele é julgado e é condenado por 7 a 5. E condenado cumpre pena. E para prendê-lo, junto com outros 5 membros do parlamento, o rei reúne a sua guarda pessoal, vai ao parlamento, arromba a porta e tenta prender 5 membros do parlamento durante a sessão. É a história dos 5 members. E eles são repelidos pelas forças do parlamento. Não conseguem prender os 5 membros. Desde então, James I, quem tentou prender o John Hampden já foi o filho dele. Charles I foi o último rei da Inglaterra a pisar na Câmara dos Comuns. Até hoje, eu disse, quando a rainha vai fazer o seu discurso, ela está sentada na Câmara dos Lordes, ela vai até, por um representante, ela manda um representante até a Câmara dos Comuns para convocar os comuns. E quando ele chega lá, ele bate na porta e batem-lhe a porta na cara. E esse ato lembra que o rei Charles I tentou invadir o parlamento para prender 5 de seus membros enquanto o parlamento estava em sessão. Isso é lembrado até hoje na abertura do ano legislativo. No Brasil, o avô do nosso ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello era senador e matou um homem a tiros dentro do plenário do Senado. E nós elegemos o neto dele presidente. Essa é a diferença de lembrança e recuerdo histórico do que acontece na Inglaterra, do que acontece no Brasil. Pois bem, toda essa briga dos Stuarts com o parlamento termina por provocar uma reação das cortes, e eu quero lembrar uma decisão jurídica de 1610, em que o rei perguntava se ele poderia alterar decisões do Congresso, do Senado, do Parlamento, com uma proclamação, uma ordem real. O Charles I tinha essa mania, ele fazia uma ordem real, se chama proclamação, e mandava incluí-la nos livros das leis como se fossem atos do parlamento. Porque ele tinha o direito divino de soberano, até que a Suprema Corte da Inglaterra, a corte do próprio rei, diz o seguinte: o rei, por sua proclamação, não pode mudar qualquer parte da common law, qualquer parte da lei estatutória, que é aquela feita no parlamento, nem os costumes do reino. O rei, por proclamação, não pode fazê-lo. E aqui, quando eles dizem isso em 1610, eles cravam uma estaca que diz para o rei: até aqui o senhor pode vir, mas o senhor não é um monarca absoluto. Uma outra decisão do mesmo ano diz o seguinte: o rei não tem prerrogativas, a não ser aquelas que a lei da terra lhe concedem. Ou seja, o poder do rei é concedido a ele pela lei da terra, não por Deus. Essa é uma diferença para um rei que se acha soberano absoluto. Tanto fez Charles I, tanto fez, que no ano de 1649,
o parlamento se rebela contra o rei, condena à morte, e o rei da Inglaterra é decapitado. Ele é condenado à morte e decapitado por descumprir a Magna Carta de 1215. Entenderam por que hoje a rainha convida para assumir como primeiro-ministro quem ganha a eleição? Que é melhor não se passar, melhor não exagerar no poder. Nasce aqui, em 1649, onde eu desenho 1649, aqui a Guerra Civil da Inglaterra. O parlamento monta o seu exército, o rei aqui profissionaliza e monta o seu exército, e os exércitos do rei enfrentam os exércitos do parlamento. E os exércitos do parlamento ganham. E por um período de alguns poucos anos, 7 ou 8 anos, a Inglaterra, de 1653 a 1659, a Inglaterra é uma república. Desfaz-se a monarquia. E o lorde do parlamento, Oliver Cromwell, assume como protetor da Inglaterra. Dura 6 anos a ruptura. E a monarquia inglesa é restabelecida com o filho de Charles I, Charles II. Aqui existe um conflito religioso importante, que é a questão da cisão da Inglaterra protestante contra os estados papais, né, contra o catolicismo, que tem um papel importante aqui também. Por quê? Porque esses ataques que Charles e James faziam eram contra um grupo religioso, que também estava protegido pela Carta Magna. Então, o que importa não é contra quem, para mim. O que importa é que houve uma infração do que a Carta Magna expressava. Volta a monarquia com Charles II, depois James II, que faz uma perseguição religiosa também. E a dinastia Stuart, destes 4 reis, termina com a Revolução Gloriosa. E aqui nós vamos chegando no final.